Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma conferência de Berlim promovida pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. Não a mais conhecida Conferência de Berlim, aquela que dividiu África a régua esquadro pelas potências europeias e que data de 1884, mas sim aquela que, 6 anos antes, em 1878, dividiu a zona balcânica de acordo com os interesses das grandes potências e que, como tal, foi uma das causas remotas do início da Primeira Guerra Mundial. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Para percebermos o que estava então em causa na região balcânica, importa começar por recuar até à década de 1820. Então, a Europa pós-napoleónica vivia sob o chamado Sistema de Metternich, isto do príncipe de Metternich, o chanceler do Império Austríaco, sistema que assentava no princípio da legitimidade dinástica. Ou seja, o território dos Estados era determinado pela legitimidade da sua dinastia reinante para os possuir e governar, e não pela vontade dos seus povos. Este princípio foi posto pela primeira vez em causa a quando da revolta dos gregos contra o Império Otomano. Então, o príncipe de Metternich pretendia deixar os otomanos esmagar a revolta, enquanto britânicos, franceses e russos apoiavam a revolta dos gregos contra os otomanos. Em 1827, os britânicos afundaram a frota otomana do sultão Mahmud II em Navarino, o que abriu caminho para a independência da Grécia, o que aconteceu em 1830. Durante a década de 1830, acentuou-se a rivalidade entre a Rússia e o Reino Unido pelo controle do Mediterrâneo Oriental. A Rússia pretendia ter acesso aos estreitos do Bósforo e dos Dardanelos, de forma a que a frota russa estacionada em Sebastopol chegasse ao Mediterrâneo, algo a que o Reino Unido se opunha. A rivalidade entre russos e britânicos, que se estendeu a regiões do Próximo Oriente, como o Egito e o Afeganistão, provocou a aproximação entre franceses e britânicos, antigos rivais no Mediterrâneo Oriental. Esta aproximação foi formalizada em 1840 pelo Tratado de Londres, onde o Reino Unido obteve a chamada neutralização dos estreitos do Bósforo e Dardanelos, o que impedia a frota russa de passá-los para o Mediterrâneo Oriental. A tensão entre as potências liberais, França e Reino Unido, com a Rússia pelo controle dos estreitos e do Próximo Oriente, foi uma das causas da Guerra da Crimeia, que decorreu entre 1853 e 1856. Neste conflito, França e Reino Unido apoiaram o cada vez mais frágil Império Otomano contra a Rússia. A paz, assinada em Paris em março de 1857, confirmou a hegemonia das potências ocidentais no Mediterrâneo Oriental. Então, a Rússia foi obrigada a devolver ao Império Otomano os principados conquistados no delta do Danúbio, a Valáquia e a Moldávia, que, em 1878, constituíram a base do novo reino da Roménia, mas conseguiu conservar a península da Crimeia, embora desmilitarizada. A partir de então, a Rússia adotou uma estratégia diferente para estender a sua influência ao Ocidente. Passou a apostar preferencialmente no seu estatuto de, entre aspas, protetora dos eslavos, incentivando a sua revolta contra o Império Otomano. Em 1859, deu-se a primeira revolta dos sérvios contra os otomanos. Pouco depois,
foi a vez dos territórios de Montenegro e da Bósnia-Herzegovina rebelarem-se contra o poder otomano. A complexidade dos problemas balcânicos acentuou-se a partir de 1866. Então, o Império Austríaco, Império Austro-Húngaro desde 1867, que tinha sido derrotado em 1866 pela Prússia e definitivamente afastado da liderança do espaço alemão, focou as suas ambições expansionistas na região balcânica. Ciente do potencial explosivo da rivalidade entre austro-húngaros e russos na região balcânica, Otto von Bismarck, chanceler do recém-proclamado Império Alemão, promoveu a chamada Liga dos Três Imperadores, assinada em 1872. O complexo sistema de alianças promovido por Bismarck, que tinha em vista preservar o equilíbrio de poderes entre as potências europeias, foi completado com a assinatura da dupla aliança entre a Alemanha e a Áustria-Hungria, isto em 1879, acordo que, em 1881, foi estendido ao Reino de Itália. Depois, em 1887, a Alemanha assinou um tratado de segurança com a Rússia, prometendo-lhe apoio contra os otomanos. Note-se que este tratado previa a sua renovação ao fim de 3 anos e foi a sua não renovação em 1890, já pelo Kaiser Guilherme II, que esteve na origem da aproximação da Rússia à França e Reino Unido. Mas voltemos à década de 1870. Em 1875, o czar Alexandre II, chamado protetor dos eslavos, apoiou nova revolta dos eslavos balcânicos contra os otomanos. Esta foi duramente reprimida pelos otomanos, sobretudo no caso dos búlgaros, e resultou na Guerra Russo-Otomana de 1877-1878, a 12ª guerra entre russos e otomanos desde 1568. Apesar dos surpreendentes reveses iniciais, os russos impuseram, como seria previsível, a sua superioridade militar. A 4 de janeiro de 1878, os russos conquistaram Sófia, na atual Bulgária. Cerca de 2 semanas depois, a 19 de janeiro, o exército russo estava já em Andrianópolis, a cerca de 250 km de Istambul. Então, o czar Alexandre II rejeitou a mediação britânica e continuou a avançar em território otomano. Em fevereiro de 1878, os russos estavam quase às portas de Istambul. Temendo que a capital otomana caísse, os britânicos enviaram uma frota da Royal Navy para o mar de Marmara, isto para impedir os russos de entrarem na capital otomana. A 3 de março de 1878, russos e otomanos assinaram o Tratado de Santo Stefano, que reconhecia a criação de, entre aspas, uma grande Bulgária, que se estendia do Mar Egeu ao Mar Negro. Note-se que ainda hoje, o dia 3 de março, data da assinatura deste tratado, é o Dia Nacional da Bulgária. Por este tratado, o Império Otomano reconhecia também a independência da Sérvia, Montenegro e Roménia, sendo que a Bósnia-Herzegovina passaria a ter um estatuto autónomo e a Rússia recebia a Bessarábia. A criação de uma, entre aspas, Grande Bulgária, que seria aliada da Rússia, alarmou britânicos e austríacos. Esta foi a causa da reunião de um congresso entre as potências, promovido pelo chanceler do Império da Alemanha, que então se assumia como um fator de estabilidade entre as potências europeias. Este congresso, que se reuniu em Berlim entre 13 de junho e 13 de julho de 1878, teve por objetivo recuperar os equilíbrios do Tratado de Paris de 1857, assinado depois da Guerra da Crimeia, e travar a influência russa nos Balcãs. Esta Conferência de Berlim foi antecedida por negociações entre Rússia e Reino Unido, que decorreram em maio e que puseram de parte a criação de uma Grande Bulgária, e por um acordo entre o Reino Unido e a Áustria-Hungria para que este império ficasse a administrar a Bósnia. Depois, a Conferência confirmou a independência da Roménia, Sérvia e do Montenegro, bem como a administração austro-húngara da Bósnia-Herzegovina. Pelo contrário, travou a criação da Grande Bulgária,
que só alcançaria a independência em 1908 e com base num território diminuto, e reduziu a quase nada a presença otomana no espaço europeu. O Reino Unido também ficou a ganhar, passando a controlar o Chipre, enquanto a Rússia via confirmada a posse da Bessarábia. Os Estados que hoje existem nos Balcãs foram, pois, criados pela diplomacia europeia oitocentista, sobretudo pela diplomacia britânica, que pretendia limitar a influência russa e grega na região. Tal resultou na criação de Estados de média dimensão e rivais entre si, num fenómeno conhecido por balcanização, consolidado, em alguns casos, pela imposição de dinastias alemãs, como os Saxe-Coburgo na Bulgária e os Hohenzollern-Sigmaringen na Roménia. Bismarck foi então acusado de beneficiar a Áustria-Hungria, o que lhe valeu o ódio dos pan-eslavistas. O tratado provocou também o ressentimento da Bulgária e incentivou a Sérvia a assumir o desígnio de unificar os eslavos do Sul sob a sua égide. Este contexto estaria na base das guerras balcânicas de 1912-1913, que decorreram nas vésperas da Primeira Guerra Mundial e que permitiram à Sérvia triplicar o seu território. Henrique, e por aqui se percebe, ou se tem uma amostra de toda a grande complexidade desta região e de que e percebemos, de certa forma, porque a região balcânica esteve na origem da Primeira Guerra Mundial. Mas aqui, em 1878, estava em causa, sobretudo, uma rivalidade entre as potências liberais, lideradas pelo Reino Unido, por um lado, a Rússia, por um outro lado, que queria expandir-se para os Balcãs, e uma terceira potência que também queria expandir-se para os Balcãs, a Áustria-Hungria. Sendo que, e aqui nós podemos ver como a história acaba, e muitas vezes estas alianças acabam por mudar por completo, a potência que foi a causadora das duas guerras mundiais, ou a principal causadora das duas guerras mundiais, a Alemanha, era aqui um fator de estabilidade. Ou seja, este tempo, que é pouco conhecido, é de facto muito complexo, mas foi determinante. Pois foi, e na verdade este Congresso, ou Conferência de Berlim, as decisões que toma acabam por estar ainda remotamente na origem da Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida. E se a gente pensar ainda mais remotamente, estou na origem agora da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Porque isto teve sempre um objetivo. Houve sempre aqui um objetivo nesta guerra. E nesta conferência também, que pôs fim, aliás, que aconteceu depois do fim da guerra, foi impedir, nem que fosse à custa de manter Constantinopla na mão dos otomanos, Exato. impedir os russos de chegarem ao Mediterrâneo. Exato. E sempre foi o grande objetivo da Inglaterra, não foi outro, porque a Inglaterra, há 2000 anos, era o Mar Nostrum, digamos, romano, passou a ser uma espécie de Mar Nostrum inglês no século XIX. Exato. Com a Royal Navy. E por isso é que eles ficam com o Chipre, não é? Que é a única coisa que lhes interessa. Já tinham Malta, também já era mais ou menos... Henrique, repara, no caso do Reino Unido, era qualquer potência que desafiasse a hegemonia do Reino Unido no Mediterrâneo Oriental. Sim, que no caso eram os russos. No caso eram os russos, mas no início do século XIX, no tempo de Napoleão, era a França. Era a França. Daí e a questão tinham sido os próprios otomanos, porque claro. Os otomanos aqui estavam em decadência já. E não tinham capacidade... Exatamente. Não tinham capacidade de responder à marinha, nem aliás, porque esse controle do Mediterrâneo Oriental, por exemplo, no século XVI, era disputado entre potências como Veneza, a própria Espanha... Sim. Contra os otomanos, aí houve a Batalha do Lepanto e tudo isso. No século XVI. E nesta altura, a França foi um rival no tempo de Napoleão, daí também a expedição ao Egito, e quando, no período pós-napoleónico, o objetivo britânico de impedir a expansão russa para além do Mar Negro, portanto passando os estreitos, que leva até a uma aproximação entre a França e o Reino Unido. Exato, mas é que o Reino Unido primeiro, antes desta tentativa, que conseguiram até determinado ponto
de contenção da Rússia para o Mediterrâneo, eles fazem uma contenção dos otomanos quando apoiam a independência, apoiam completamente, como tu, aliás, referiste, da independência da Grécia. Exato. Porque a Grécia torna-se independente do Império Otomano, com o grande apoio dos ingleses, e, portanto, aí eles estavam focados contra o Império Otomano. Passado 40 anos, ou nem tanto, 50 talvez, eles estão focados em defesa do Império Otomano contra os russos. Ou seja, o Reino Unido nestas coisas é muito... Por isso é que não quer alianças permanentes. Por isso é que, salvo com Portugal, não é? Que tem uma aliança permanente. Mas aí não eram potências de dimensão comparável. Exatamente. É por isso que também ganhou a alcunha de pérfida Albion, não é? Pérfida Albion. Bom, agora, resultados práticos, não sei se temos. A balcanização, de facto, é isto, não é? Nós tínhamos aquilo que a França e em França e até no Reino Unido chamava, com algum desdém, países ao preta, que eram estes Montenegro, Sérvia, quer dizer, eram países muito pequenos, de pequena dimensão, e a Sérvia depois cresceu, mas quer dizer, a Bósnia e Herzegovina, que fica sob o controle da Áustria-Hungria, e tudo isto, e depois a pequena Bulgária. A Sérvia, por um lado, limitou-se à expansão da Bulgária e impediu-se a criação de uma grande Bulgária muito próxima e aliada dos russos. Mas, por outro lado, o que se passa é que a Sérvia vai desempenhar, a partir de 1878, esse papel, porque é a Sérvia que vai assumir o desígnio de unificar os eslavos do Sul, na Iugoslávia, não é? Como chama na Iugoslávia. E torna-se uma ameaça, sobretudo ao Império Austro-Húngaro, que se queria expandir também para aquela região. Portanto, aqui não só há um conflito entre, e daí a região ser muito complexa, porque há conflitos que se sobrepõem em várias camadas. Há vários conflitos. Há este entre o Reino Unido e os russos, há entre os austro-húngaros e os russos. Lourenço, não te esqueças que é exatamente nesta, por exemplo, entre a Bósnia, a Herzegovina e a Sérvia, é exatamente aí que passava a fronteira do Império Romano do Ocidente para o Império Romano do Oriente. Portanto, quer dizer, esta é uma zona crucial. Essa zona é crucial. Os Balcãs são cruciais e eles, de facto, deram cabo, quer dizer, impediram a constituição da Grande Bulgária, como chegou a pensar-se, não é? Que era um país... Que era a ideia dos russos, não era? Exatamente. Criar ali uma Grande Bulgária aliada. Uma Grande Bulgária aliada e que passava pela Roménia, não é? Onde é hoje a Roménia. Exato. Mas conseguiram fazer uma Roménia... E que ia até o mar Egeu, portanto permitiria um acesso ao Mediterrâneo. E que fazem uma Roménia que é muito maior do que a Bulgária... Exato. Ou melhor do que a Bulgária hoje, naturalmente. Exato. Não maior do que a tal Grande Bulgária. Mas aí, Henrique, há aqui um outro pormenor interessante. É que tanto a Roménia, como eu referi na introdução, tanto a Roménia como a Bulgária, exatamente para impedir ou para contrabalançar uma possível influência russa, acaba por ser liderada ou ser constituída portanto, criam-se reinos, são monarquias, com dinastias alemãs. E principados. Principados. E depois evoluem para a Sérvia, foi Principado Autónomo, depois vai a Reino, a Bulgária é a mesma coisa. Mas com príncipes, mas tendo como seus soberanos príncipes de dinastias alemãs. O que, na altura, e depois como as coisas mudam, porque na altura de Bismarck a Alemanha é um fator de estabilidade, mas nós sabemos que com Guilherme II tudo aqui se inverte e a Alemanha passa a ser um fator de instabilidade. E este também é um dos motivos. Tanto a Bulgária, que tinha uma dinastia alemã, dos Saxe-Coburgo, não é? Portanto, parentes, num caso também parentes da família real britânica, também da família real portuguesa até 1910, também era de uma linha Bragança-Saxe-Coburgo, mas este é um dos fatores que leva estes países também a alinharem com os alemães depois nas duas guerras mundiais, tanto na primeira como na segunda. E depois também há aqui um outro fator no meio disto tudo para complicar ainda mais. É que enquanto a Alemanha de Bismarck era um fator de estabilidade, e portanto... dizia o Bismarck. Mas no fundo foi. No fundo foi porque nós vemos a posteriori... Curiosamente, eles mais tarde são eles que provocam as guerras, não é? Mas porquê? Mas porque Guilherme II altera por completo o sistema de alianças constituído por Bismarck. É Guilherme II que, ao não renovar em 1890 os tratados entre a Alemanha e a Rússia, leva à aproximação entre a Rússia e o Reino Unido. Portanto,
Enquanto aqui em 1878 nós temos uma rivalidade no Mediterrâneo Oriental entre os britânicos e russos, a partir de 1890, com Guilherme II, e como o objetivo de Guilherme II era criar uma frota no Mar do Norte que rivalizasse com os britânicos, a ameaça de uma frota poderosa no Mar do Norte é para os britânicos mais vital, ou seja, é mais vital conter uma ameaça na frota do Mar do Norte do que a ameaça russa a norte do que a Rússia a sul. Portanto, entre o deve e o haver, isto leva a uma aproximação, no princípio, na primeira década do século XX, entre britânicos e russos, que nesta altura, em 1868, era impensável. Exatamente. Quer dizer, mas toda esta confusão, agora, vamos andar na história, não é? Sim. Toda esta confusão chega à Primeira Guerra. A Primeira Guerra, como quase a maior parte das pessoas sabem, começou, teoricamente, por causa do assassinato do herdeiro do Império Foi o casus belli. Exato, o casus belli, em Sarajevo. Exato. Exatamente, na Bósnia, portanto, quer dizer, portanto, ele está. Estarei a ver na Bósnia agora. Estarei a ver na Bósnia. Era. Não é que olhaste para mim assim com um ar de quem estás a meter água e eu. Não, de todo. Às tantas, como não tenho cábula para esta matéria, fiquei sem pé. Pronto, Sarajevo. E mais tarde, depois da Primeira Guerra, as potências têm uma ideia que parece genial, que é fazerem a Jugoslávia. Pois. Que foi o grande objetivo da Sérvia. Mas repara que a Jugoslávia, além da Sérvia, tem o Montenegro, a Bósnia, a Herzegovina, a Croácia, a Eslovénia e não sei se me falta aqui algum. Portanto, era uma série de... Era uma federação... Henrique, que já tinha começado a estruturar-se antes da Primeira Guerra, e daí a Sérvia ser uma ameaça ainda maior nas vésperas da Primeira Guerra. Porquê? Porque estas duas guerras balcânicas foram imediatamente, que também pouco conhecidas, que foram imediatamente anteriores à Primeira Guerra Mundial, 1912, 1913, que resultou também a criação da Albânia, nessa altura, foram guerras onde a Sérvia triplicou o seu território. Portanto, a Sérvia, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, era um território com uma dimensão considerável, à qual faltava, por exemplo, a Bósnia e Herzegovina, que era administrada pelos austríacos, era talvez a Croácia e a Bósnia e Herzegovina as peças que faltariam aqui para uma criação de uma grande Jugoslávia e que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Repara que antes disto ainda há a chamada crise bósnia. A crise bósnia não é em 1908. Sim. Não é um acontecimento específico, porque não há nenhum acontecimento específico, mas é uma anexação do Império Austro-Húngaro. É uma série de acontecimentos que levam à anexação completa da Bósnia-Herzegovina pela Áustria. O que na prática não teve um grande efeito prático. Agora, a Áustria-Hungria tinha-lhe sido reconhecido pela Conferência de Berlim de 1878 a possibilidade de administrar a Bósnia-Herzegovina. Exatamente. E o que em 1908 aconteceu foi a Áustria-Hungria anexou unilateralmente, como a anexação é, a Bósnia-Herzegovina. Agora, o Bismarck aqui aparecia como grande... Ele até foi digamos, ele dizia que podia ser o mediador porque a Alemanha não tinha interesse nenhum naquilo. Aliás, ele tem uma frase muito engraçada que eu apontei, que diz: os Balcãs não valem os ossos de um granadeiro alemão. Pois. Isso. Portanto, ele dizia, a gente não tem interesse nenhum naquilo. Os russos, por outro lado, quando chega, digamos, à Revolução Russa de 1917, eles também não têm... quer dizer, o czar, que era o protetor de eslavos, mas os russos, no início, nunca se dão como protetor de eslavos absolutamente nenhum. Portanto, que eles... depois da Revolução. Depois da Revolução, porque eles combatiam a Alemanha, fizeram um tratado separado com a Alemanha e estavam-se completamente... Aliás, numa primeira fase eram não beligerantes, não eram contra conflitos armados. Numa primeira fase. Não, a seguir a 17. Sim. Porque eles antes eram alinhados com a Inglaterra e com a França. Sim. Contra a Alemanha. Estavam nas ententes. Exato. E depois, outra coisa que é curiosa de ver é que ao alinhamento nesta fase entre a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, curiosa. A Itália ainda vai ganhar, no fim disto tudo, vai ganhar a Tripolitânia, que é a Líbia, basicamente. Sim. Mas a Itália vai mudar de posição durante a Primeira Guerra. Pois a Itália... 1915. E já agora na Segunda também.
Sim. Na segunda também mudou, portanto Sim. a Itália, e também é uma coisa curiosa, é porque a Itália no geral perde as guerras todas, porque não mesmo, Sim. Está sempre do lado está errado. sempre do lado errado. Mas Por acaso, em curioso, 1915 apostou no lado certo, mas porque mudou. é verdade, mas porque mudou. Exato. Mas isto de facto é aquilo que mais tarde se chamou o eixo, já no século XX. Sim. Porque a Itália está sempre do lado da Alemanha no início das guerras. Mas repara que no tempo do Bismarck, o que o Bismarck fez, e nesse aspecto, criticando-se ou não os métodos, como estratégia estava certo. Estava Há uma certo divisão. se não levares em causa o interesse dos povos. Quer dizer, Não, com certeza. eles dividiram a África, passado... Não, mas não é nesse depois aspecto. dividiram ali aquela parte dos Balcãs também, um bocado Mas isso eles eram todos assim, tanto os Não, regimes liberais tanto como os ingleses. porque os ingleses faziam o mesmo. Não é? E pior aí. E pior. Portanto, mas o que eu estou a dizer que estava certo é, pondo de parte o facto da Alemanha não ter interesse em ser uma potência marítima, e no tempo do Bismarck não tinha, só veio a ter com Guilherme II, que é quando Guilherme II proclama a construção de uma frota do Mar do Norte. Exatamente. Que vai ameaçar o Reino Unido. E também é uma das causas da tensão que está latente nas vésperas da Primeira Guerra. Porque chegava a Danzig, que é Gdansk, Exato. da Polónia, e a Königsberg, que é agora Kaliningrado, ou lá Sim, como é que se chama, que é aquele enclave russo. outro enclave, sim. O enclave russo. Mas, Portanto, eles aí para tinham saído para o mar. Bismarck, quando é proclamado o Império Alemão em 1870, também já fizemos um episódio sobre a unificação alemã, o que ele pensa é, nós temos a Alemanha é uma grande potência continental. E vai ser uma grande potência económica também, uma grande potência económica, militar e política. Sim. E o que nós pretendemos aqui na região da Europa Central e da Europa de Leste e nos Balcãs é estabilidade. E, obviamente que há uma estabilidade entre potências e não tendo em conta a vontade dos povos, mas isso, nesse aspecto, estavam todos no mesmo plano de igualdade, de não a respeitarem. E ele promove, o que ele promove imediatamente, 2 anos depois da unificação alemã, é a Aliança dos Três Imperadores. Esta Aliança dos Três Imperadores é com a Áustria-Hungria, que a Alemanha tinha derrotado em 1866, e com a Rússia. E com a Rússia, com o imperador da... Ou seja, estabilidade no centro da Europa, porque estes eram os 3 grandes blocos da Europa Central. E não afrontando o Reino Unido. E, portanto, eram estes os motivos que levavam a Alemanha. E este não afrontar o Reino Unido também estava relacionado com o abdicar de qualquer ambição em África. Quando começou a corrida à África, a chamada Corrida à África, em 1870, os alemães estiveram fora. Este é um dos motivos, porque depois, no tempo de Guilherme II, eles querem reclamar, reclamam e ficam com territórios em África. Porque para Bismarck não queria afrontar, por um lado, as potências ocidentais em África, França e o Reino Unido, não queria afrontar a Rússia nos Balcãs, e com isto poderia assumir-se como árbitro. É por este motivo que, tanto em 1878 como em 1884, ele reunirá em Berlim, será o anfitrião de 2 conferências para a resolução dos 2 grandes problemas da Europa, nos Balcãs e em África. O Kissinger, sim, que fala disto tudo. Aliás, o Kissinger fala da história toda, porque um homem, aliás, muito erudito. O Kissinger diz que, e eu acho que ele tem razão, que o Bismarck, enquanto a Alemanha não foi suficientemente poderosa, manteve a Liga dos Três Imperadores, mas depois, quando a Alemanha se torna absolutamente poderosa e começa a entrar em choque, sobretudo com o que dá da Rússia, sobretudo com os russos, eles mudam de... Sim, se bem que... começam-se a aliar com aliados improváveis. Mas quem não renova essa aliança já não é o Bismarck. Já não é a Alemanha, mas não é o Bismarck. O Bismarck, em 1887, portanto, pouco tempo antes de ser afastado pelo Guilherme II, certo, ele assina uma aliança com a Rússia, em 1887. Quem depois, e isso era uma aliança, era um chamado Tratado de Segurança, que tinha que ser renovado 3 em 3 anos. E em 1890, Guilherme II, ato contínuo a subir ao trono e a afastar Bismarck, é dizer, a nossa aliança preferencial é com o Reino Unido. Exato. Também foi uma coisa que ninguém perguntou ao Reino Unido se estava interessado numa aliança com a Alemanha ou não. E ele pensou que sim. E vamos também
em competição com o Reino Unido, construir uma grande frota no Mar do Norte. Ou seja, ele não tinha percebido nada. Ele também será um fator de destabilização deste equilíbrio construído pelo Bismarck. Porque o que o Guilherme II faz é, por um lado, dizer que a sua ligação preferida não é com os eslavos, aqui já entrando aqui uma componente positivista e de raça, que depois vai ser uma das causas dos problemas a partir de 1930 e com Hitler e com os nazis. Mas Guilherme II, não de uma forma tão acentuada, mas também tem essa ideia. Nós aqui, as alianças preferenciais que construímos são alianças no espaço germânico e com os povos com quem temos afinidades naturais, que são os anglo-saxónicos, rejeitando alianças com os russos. Guilherme II, ao pensar assim e ao não renovar o Tratado de Segurança com os russos, motiva a uma aproximação entre a Rússia e a França. Aproximação que, em 1890, este tratado não é renovado, e em 1894, França e Rússia estão a assinar um tratado. Estão a assinar uma entente. Pois estão, que aliás também foi importante na Primeira Guerra, depois mais tarde. Mas em 1914 estava em vigor. Em vigor. Agora, repara uma coisa, é que os russos também não gostaram muito do resultado desta Conferência de Berlim. Nada. Eles não gostaram nada, porque eles acharam, aliás, que eles acusam as potências ocidentais de os terem traído. Isso também é uma questão, na história da Rússia, isso também é uma constante. As potências ocidentais, do ponto de vista dos russos, estão sempre a trair os russos, porque não deixam os russos ter tanto território quanto eles queriam. Mas aí o antagonismo entre a Inglaterra, Reino Unido e a Rússia era... Exatamente. Mas era óbvio. É uma questão que depois eles depois começam... eles achavam que a Alemanha os ia defender dos ingleses, ou dos britânicos e da Austro-Hungria, e acham que iam sair com lucros do acordo, e saíram com a Bessarabia, e aquilo para os russos não era nada. Pois. Eles queriam muito mais do que aquilo. Eles queriam ter acesso ter acesso ao mar do Sul. E o que a Grã-Bretanha, o Reino Unido fez na altura foi travar a possibilidade no Mediterrâneo Oriental da Rússia ser uma potência naval, e depois no Mar do Norte da Alemanha ser uma potência naval. Eles tivessem sempre o Mar de Azov, não é? Porque eles sim, claro. Odessa e essas coisas. Sim, quer dizer, mas com influência no Mediterrâneo Oriental. Pois, aliás, mas tinha aquela passagem muito estreita que... O Estreito de Azov, não é? Pois, aquilo, quando passa para... Aliás, este foi também um dos motivos, porque na década de 1840 houve uma grande tensão entre russos e britânicos no Próximo Oriente, designadamente no Afeganistão e no Egito. Exato. Porque era a tentativa de controlar o Mediterrâneo Oriental, já o que estava em causa. Isso sempre existiu. Uma das coisas engraçadas, não tem piada nenhuma, interessantes, de olhar para a história, é que há aqui, eu lembro-me sempre daquela coisa que dizia o célebre diplomata francês, que dizia, os regimes passam os interesses permanentes dos povos. As constantes. Isso é verdade. E, quer dizer, parece ser verdade. Mas porque nós olhemos agora para esta história com aquela disputa brutal à volta dos portos de Sebastopol, na Crimeia, o porto de Odessa, o outro da Azov, do Azovstal e aquelas coisas, e vê-se que ali são os pontos fulcrais. Sim, é uma constante desde finais do século XVIII. Sempre foi assim, quer dizer, é uma coisa que é terrível. Há uma parte em que aquilo é tudo otomano, depois os otomanos perdem, não é? E perdem os canatos, a Crimeia e aquela coisa, porque a Crimeia era um canato até lá chegar o Potemkin, justamente. Em finais do século XVIII. Exatamente. E, portanto, aquilo vai mudando, mas os russos nunca desistem de ter aquilo. Não é? E os russos nunca chegam a fazer. Curiosamente, mudam de regime. Teoricamente, tem a mudança mais radical de regime destes países todos, que é o comunismo. De uma autocracia para uma... 70... Quantos anos são? Um totalitarismo são comunista. 72 anos ou 73 anos
de comunismo, não é? Mas são os únicos que nunca se reformam internamente. Quer dizer, no sentido em que os otomanos, com a Turquia, se reformaram verdadeiramente. Sim. Deixaram de ter, pelo menos explícitas, aspirações imperialistas ou retomar aquilo que tinha sido o Império Otomano. Os próprios britânicos hoje em Os dia, próprios os seus britânicos objetivos não são de forma reformaram-se, com nenhuma... certeza. E os alemães? E os alemães também. Os alemães, aliás, perderam de território como tudo, não é? Para a Os Polónia. russos continuam a raciocinar como se estivessem no século XIX. Exatamente. São os russos e o Donald Trump. Ou seja, no século XIX não havia aqui, se vamos a fazer uma avaliação moral da ação de todas estas potências, grandes diferenças entre eles, porque repara que nesta altura o Reino Unido procurava fazer a mesma coisa, procurava travar Sim, mas a hegemonia de outra expansão. E repara que o Reino mas Unido na na altura altura... temos uma transição, que é depois da Primavera dos Povos, em alguns países, vem acabar. Sim, mas aqui como grandes objetivos, o grande objetivo na altura do Reino Unido era travar qualquer possibilidade de emergência de uma outra potência naval. Se fosse a França, sim, no início do século XIX, fosse a Rússia, nesta fase, fosse a Alemanha, que é a fase seguinte. Ou seja, houve... E antes tinha havido a Espanha e antes a Espanha e Portugal. Ou seja, houve, pegando só desde o início do século XIX até à Primeira Guerra, 3 potências que procuraram confrontar a hegemonia do Reino Unido nos mares. Que foi primeiro a França, depois Rússia, depois a Alemanha. E todos eles foram travados. E repara também num pormenor interessante, é que o Reino Unido não tinha grande interesse em ganhos territoriais. Mas o que vai ganhar com esta Conferência de Berlim de 1878 é algo de crucial e estratégico, que é Chipre. Portanto, aí é uma base naval importantíssima. E repara que já tinham Gibraltar e Malta. Quer dizer, tu entras no Mediterrâneo e tens que passar por estes 3 sítios. Por estes 3 sítios. Portanto, é impossível. Que era a única coisa que lhe interessava. Não lhe interessava ter terra, não é? Território. Não. A única coisa que lhe interessava era ter estas bases estratégicas. E vai consegui-lo. Agora, como tu disseste muito bem, e isso é muito bem observado, todos esses países, no século XX, por um motivo ou por outro, reformularam as suas estratégias e os seus objetivos e reformularam com base no respeito pelos outros povos. Aqui, de facto, o que nós temos é uma Rússia que continua a raciocinar como se raciocinava no século XIX. E antes? Agora, que esta Conferência de Berlim de 1878, onde todas as potências estiveram reunidas, tanto potências liberais do Ocidente, como as potências autocráticas do centro da Europa, a Rússia e também o Império Alemão, que era um império parlamentar constitucional, mas não era um regime liberal, e a Áustria-Hungria, que também não era um regime liberal. Todos eles, tal como farão em 1884, quando da questão africana, onde a Alemanha na altura não tem interesse, por isso é que pode ser anfitriã da conferência. Embora aí o mediador fosse o rei dos belgas. Sim, e mas o principal vencedor. E o principal vencedor. Um país do tamanho, que é o Congo belga. Sim, mas Bismarck ainda teve muita influência. Nessa... Aliás, foi em Berlim, foi o anfitrião. Sim, foi o anfitrião, mas o mediador não foi o mediador. Ele nesta foi o mediador também. Sim, formalmente na outra foi o Leopoldo. Formalmente foi o Leopoldo da Bélgica, que aliás ficou com o Congo chamado belga, hoje chamado República Democrática do Congo. Sim. E, no fundo, que é o Congo Kinshasa, não é? Sim. Que se chamou, aliás, Leopoldville. Antes de chamar Kinshasa. Mas nesta altura, esta Conferência de Berlim de 1878 faz exatamente o mesmo que fez a sua congênere ou a sua homóloga mais conhecida, que foi dividir os Balcãs. Eu não diria já a régua e a esquadra, porque há uma preocupação maior com os territórios que pertenciam aos povos. Mas não com as religiões, por exemplo. Não, isso não. Aí não houve, quer dizer, houve com a orografia. Eles têm fronteiras quase naturais. Mas a própria Iugoslávia era como nós sabemos, era uma mescla. Era uma manta de retalhos. Uma manta de retalhos heterogénea. Daí ter acontecido o que aconteceu. Não é? Exatamente, e foi a única guerra que existiu depois da Segunda Guerra na Europa. Até agora a invasão da Ucrânia. Era a única guerra. As únicas guerras que tinham existido tinha sido na Bósnia. E aqui também podemos falar no que foi a tentativa sérvia de hegemonia sobre os povos eslavos do Sul. Sim.
que, mais uma vez, os ses da história poderia não ter acontecido caso tivesse sido criada uma grande Bulgária, e essa grande Bulgária poderia produzir outro tipo de ameaças, não é? Sim. Exatamente por ser ali uma extensão... Mas ainda hoje, os eslavos ali dos Balcãs são quase que naturalmente aliados dos russos. Sim. Os russos, aliás, tratam-nos como aliados. Eles, nem todos são, mas muitos deles são. Quer dizer, entretanto, alguns vão-se escapando, digamos, para as mãos, para o regaço da União Europeia, como é o caso da Croácia, como é o caso, primeiro de todos, a Eslovénia, não é? Sim, mas aí também eslavos com mais afinidades com o Ocidente, não é? Com o Ocidente, exato. Até por terem Sim, estado agora integrados no Império Austro-Húngaro. a Albânia está para entrar, a própria Sérvia... entretanto a Bulgária e a Roménia já entraram há canos Já, e, portanto, sim. mas isso, a Roménia e a Bulgária nunca foram exatamente eslavos, Não, estavam aliás, essa ideia, esse projeto sérvio não incluía a Roménia e a Bulgária, porque eles não eram de facto eslavos. Pronto, e depois há ainda que ver a pérfida França, que no meio, aqui não faz nada, quer dizer, não, que está Não na faz, conferência. também não tem um interesse particular, e isto também é numa fase... Mas ocupou a Tunísia. Repara, Isto foi a primeira, quer dizer, esta facada em África começou, do norte da África, começou nesta conferência. Porque, exatamente, eles ficam com a Tunísia, os italianos com a Líbia e a Tripolitânia. Porque França, nesta altura, também está numa altura particular. É o início da Terceira República. A partir de 1877, a Terceira República Francesa também muda da chamada República dos Aristocratas. Sim, e há ali... república mais aberta. E muda, e França não quer entrar no novo conflito no espaço europeu. Em 1870 tinha perdido contra a Prússia, uma derrota muito traumatizante para os franceses, que implicou o fim do Segundo Império Francês e a derrota de Napoleão III, e França não se queria envolver. Portanto, verdadeiramente nesta conferência, quem tinha mais interesse era o Reino Unido e a Rússia, também a Áustria-Hungria, mas sobretudo o grande vencedor desta conferência foi o Reino Unido, que evitou a expansão russa para o Mediterrâneo Oriental. E manteve os turcos. Manteve os turcos, que queria fazê-lo. Exato. E que acabou por travar uma grande Bulgária. O Salisbury, que era o ministro dos Estrangeiros de Israel, e na altura, Sim. dizia, mantemos ali uns otomanos raquíticos. Raquítico. Este Lord Salisbury depois, sim, em 1890, era primeiro-ministro quando o ultimato. Portanto, exatamente, foi uma figura... era uma figura que é grata a Portugal. Não... Passa a ironia. Mas agora, curiosamente, há uma tese do Taylor, A.G.P. Taylor, né, que é célebre historiador britânico, que disse que se isto não tivesse existido e se tivesse mantido o Tratado de San Stefano, que já falaste, sim, ou de Santo Estevão, como lhe queiram chamar, o Império Otomano e a Áustria-Hungria podiam ter continuado até hoje, até o momento em que ele escreve, que é para aí na década de 80 do século passado. Eu não sei se... Isso é sempre muito discutível. Pois, quer dizer, é aqueles X da história que a gente nunca sabe. Provavelmente por não ter existido uma Sérvia com capacidade para afrontar a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria. Pois é um se. É um se. Como outro. É um se como outro, porque a Áustria-Hungria acabou em 1918, no fim da Primeira Guerra, não é? Formou-se a Áustria como país independente e neutral. Aliás, acho que estatuto que mantém até hoje também. Sim, e o Reino da Hungria, com o regente, exatamente, o almirante, que tem um nome impronunciável. Não consigo dizer, mas a Hungria manteve-se como um reino. É muito interessante isso. No fim da Primeira Guerra, depois da dissolução do Império Austro-Húngaro. Pois mantém. Que se manteve com o regente. Enfim. Mas este é todo um tempo muito complicado, mas é importante, para fecharmos, perceber esta Conferência de Berlim de 1878, as implicações que ela teve na zona balcânica, inclusive nos equilíbrios entre as duas grandes potências da região, a Bulgária e a Sérvia, e de como o resultado desta conferência esteve na origem das duas guerras balcânicas de 1912-13, guerras que acabaram por reforçar o peso da Sérvia, o que, enfim, com uma série de outra complexidade de fatores, entre muitos fatores complexos,
esteve na origem da Primeira Guerra Mundial. E depois da Segunda. E depois da Segunda, sim, porque a Primeira não ficou inteiramente resolvida com o Tratado de Versalhes. Exatamente. E depois da Segunda. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.